Eu sou Adão Fonseca, apresentador do podcast Por Trás do Balcão. Estou aqui hoje com a missão de trazer para vocês algo memorável. O ano de 2023 foi realmente surpreendente. E ele trouxe várias coisas boas para nós e vários conhecimentos. Então eu quero começar falando com você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo. Esse ano foi muito importante para nós e eu quero agradecê-lo porque você, junto comigo, participou de diversos episódios e ouviu diversas apresentações que foram feitas aqui neste programa, aqui neste estúdio. E nós trouxemos aqui pessoas excepcionais, pessoas que enriqueceram muito o nosso conhecimento. Quero aproveitar para agradecê-las também. O ano de 2023 foi realmente um ano marcante, pois nós completamos um ano do nosso podcast Por Trás do Balcão. E isso para nós é um marco memorável. Eu quero, então, que você junte-se a mim agora, neste momento, e a gente participe juntos dessa retrospectiva que nós trouxemos para você. Pegue papel e caneta e anote todos os insights e todos os cortes que nós achamos que foram um dos melhores. Nós sabemos que vários participantes passaram aqui e trouxeram muito ensinamento. Não dá para trazer todos aqui de uma vez, mas nós trouxemos alguns que vão mudar e continuar mudando a sua vida. Então, pega logo papel e caneta para anotação e vamos aprofundar mais uma vez em todos os cortes que nós fizemos. Vamos lá. No primeiro episódio desse ano, eu entrevistei a Catiúcia. E quando ela aqui esteve, ela trouxe vários ensinamentos para nós. Como se portar dentro do associativismo e como o associativismo traz mudanças significativas para o varejo farmacêutico, como o atendimento é importante, e ela também trouxe uma importância e uma significância muito grande do papel da mulher no mercado de trabalho. Além de mostrar o papel da mulher no mercado de trabalho, ela nos mostrou a história de vida dela, onde ela conta como que ela superou as dificuldades e os obstáculos que ela passou com a entrada e depois a saída e depois a recolocação no mercado de trabalho. Então, assista comigo esse corte. Porque você quer vender bem-estar, você quer vender saúde, você quer vender até medicamento se precisar. Se precisar. Mas eu quero que o meu cliente vá à minha loja não para ficar comprando medicamento. Eu quero vender para ele saúde, bem-estar, quero que ele... por isso que a gente tem hoje uma perfumaria vasta, com... Fidelizar o cliente. Exato. Você vai botando outros serviços, outras coisas que trazem alegria. E o atendimento esse bom dia, tudo bem, como que o senhor está passando? Hoje, as redes, vocês provê para o associado várias ferramentas que disponibilizam para ele fazer um follow-up com o cliente. E isso vem para fidelizar também. Como que o cliente vai receber esse follow-up? Muito bacana. E sim, fideliza o cliente com esse follow-up. Pós-venda é legal? Sim, é importante? Claro, não estou dizendo que não é não. Mas follow-up é o acompanhamento da venda desde a entrada do cliente. Então eu acompanho meu cliente desde a hora que ele entrou. Perfeito. Bom dia, Catiúcia, tudo bem? Como que você está passando? Está precisando de alguma coisa? O que eu posso ajudá-lo? Estou só dando uma olhada. Perfeito, fique à vontade. Não tem esse cliente que quer só dar uma olhada? Você deixa o cliente à vontade, mas você fica olhando o que ele está olhando. Fica lá atrás, né? Sondando. É muito incômodo. E aí, na hora que ele pegar no produto, você já fala, olha, tem isso aqui. Sim. É onde você faz a abordagem, você faz a venda agregada, você mostra. Aí esse cliente vai chegar ao balcão, muitas das vezes vai sacar uma receita ali, você vai pegar o receituário, olhar. Se você não conseguiu identificar de imediato, é para você mesmo. Porque muitas das vezes ele pode não ser o consumidor, ele é o shopper. Sim. A gente fala muito do shopper, que não é o consumidor, é o cara que está comprando. O cara compra uma fralda, ele é o consumidor? Não, o consumidor é a criança que vai usar a fralda. E aí a importância da layoutização também da drogaria, né? Sim. Não tem esse negócio de gênero, de sexo, não. São pessoas, é aquilo que eu disse aqui, pessoas que fazem acontecer. Somos nós que temos que fazer acontecer. Então, assim, eu acho que o mercado precisa de mais pessoas como você, como a Renata, como a Pamela e outras mulheres que estão aí, na indústria, na distribuição, no varejo farmacêutico, contribuindo cada vez mais para um mundo melhor.
E eu acredito que o próprio papel da mulher, ele traz muito a agregar no nosso cargo, principalmente do associativismo. O associativismo ele é muito dinâmico, né, Adão? Ele muda diariamente. O associativismo, ele é informações, tecnologia, ele precisa de estar em constante mudança. E a mulher, ela está assim, né, exatamente no cargo, por ser multifuncional, resiliente, por ser amável, por ter essa gestão de tempo. Então, como nós começamos o ano com o pé direito, nós trouxemos também Carlos Célio, que é gerente da CIMED, e ele compartilhou conosco o seu ponto de vista a respeito do treinamento de equipe, como que uma equipe bem gerida, bem treinada, pode levar a melhor experiência para o cliente. Então, confira comigo esse corte. Então, quando a gente vai falar de vendas, a gente fala de desempenho, e aí eu tenho que falar do desempenho do meu time de vendas, né? Porque uma empresa não tem apenas um vendedor, um time não tem apenas um jogador, né? Você tem um atacante que faz gol, mas você precisa do meio de campo, você precisa da retaguarda, tem uma série de pessoas ali para fazer aquilo acontecer. E o que é o desempenho do time de vendas? O desempenho de um time de vendas são as suas entregas. É o resultado que o time produz. Porém, eu gosto muito de trazer uma fórmula que eu aprendi lá na minha formação de gestão contemporânea na Nortus, que a gente diz que o desempenho é igual às suas potencialidades menos os seus impedimentos. Né? Então, é uma fórmula que a gente põe aqui, D é igual a P menos I, onde P Legal. é nossas potencialidades. O que são essas potencialidades? Essas potencialidades são as nossas capacidades onde a gente é especialista. É o nosso preparo técnico. Por exemplo, a sua habilidade de persuadir, a sua comunicação, isso são preparos, né? Como que o seu planejamento, tudo que está ligado ao preparo técnico. Então, quando o seu time, cada vez mais que o seu time está mais preparado, que tem mais essas potencialidades, ele vai ter um resultado melhor. E cada vez mais, quando ele tiver também menos os impedimentos. O que são esses impedimentos? Estão muito voltados ao comportamento. Por exemplo, como preguiça, a reclamação. Então, esses comportamentos impedem que um time tenha um desempenho maior. Então, quando você tem um time preparado, né? Quando você tem um time que sabe das suas potencialidades, com poucos impedimentos, você quase sempre tem um time que performa-se acima da média. Então, é importante na hora que a gente está montando esse time para verificar esses impedimentos, a gente faça essa boa contratação. E dentro dos impedimentos da nossa fórmula lá, que desempenho é igual P menos I, onde P a gente está falando sobre preparo técnico e I impedimentos, tem 3 impedimentos que são marcantes nisso dali. O primeiro impedimento dele ali é o planejamento. Quando você falha no planejamento, quando você não planeja, você está planejando falhar. É uma frase lá de Benjamin Franklin que ele fala muito sobre isso. Então, para quem está na área de vendas, isso é um impedimento muito grande. Por exemplo, você não tem um planejamento. Quem está por trás do balcão, o farmacêutico, né, ou o atendente ali, o balconista, ou na frente do balcão, o vendedor que está ali tratando ali para vender os produtos para a drogaria, se você não tiver planejamento, acabou. Esse é o primeiro impedimento muito grave. O segundo é reclamar. Reclamar, se a gente ir na etimologia da palavra, é clamar 2 vezes. Então, quando eu estou numa determinada situação e eu fico reclamando daquilo, eu concentro energia no problema, não na solução. E muitas das vezes ela pode se tornar, além de reclamação, pode se tornar uma murmuração. É vitimização. Exato. Né? Então, a gente precisa canalizar energia na solução. Para isso que nós somos contratados. O vendedor é contratado para resolver um problema que a indústria não consegue vender direto, porque se pudesse, usava o sistemazinho e aí vendia direto tudo de lá. Por isso que eles precisam da gente para potencializar essas vendas. Então, eu costumo dizer para os nossos vendedores, se eu tivesse o melhor produto, o melhor preço, o melhor prazo, as melhores condições, não iriam precisar da gente. Com certeza. Né? Não iriam precisar. Então, esse impedimento da falta de planejamento, da reclamação, e a reclamação é do ser humano. Quanto a gente reclama demais, e quando a gente reclama, a gente está chamando novamente isso
Como você falou ali, programação neurolinguística. Então, eu estou chamando novamente esse problema para mim. E o terceiro é a preguiça, né? A pessoa, quando é preguiçosa, quando não tem vontade, Einstein fala muito disso, né? Einstein, gosto muito do Einstein porque eu estudei física, minha primeira formação, minha graduação, eu estudei 2 anos física. E o Einstein dizia isso, né? Que não existe coisa mais forte do que a vontade. Porque se você tem vontade, você consegue chegar em lugares que você nunca havia imaginado chegar. Porque ela supera tudo. Porque ela supera. Ela é 65%. Né? Alguns estudiosos falam dali, o que você precisa ser para ter competência? Aí eles falam do chá, conhecimento, habilidade e atitude. E a atitude representa 65%. Porque não adianta nada você ter conhecimento, você ter habilidade, mas você não levanta da cadeira, você não vai lá num ponto de vendas fazer o atendimento presencial. Você estava comentando ali, falando sobre a capacitação dos balconistas, né, de planejamento. O Vicente Falcone, ele me inspira bastante, né? Ele traz o pensamento de Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. E traz assim muito para a nossa realidade. Ele costuma dizer que sem medição não há gestão. E tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, como é que você vai engajar o time? E olhando, sabendo também os porquês. O que estimula esse cara? O que estimula esse colaborador? Além disso, trouxemos aqui também o Vinícius Andrade, que é diretor do grupo Orgar Farmas, uma empresa com mais de 50 anos de mercado. E nesse episódio nós aprofundamos sobre a gestão na drogaria. Lembrando daquela frase de Peter Drucker que diz que tudo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Automaticamente, se você mede, você gerencia, você melhora. Então acompanhe o episódio. A gestão como um todo, a própria gestão de compras, gestão dos indicadores, medir os indicadores, saber qual que é o CMV, saber qual que é o mix correto, saber qual que é as despesas, saber o lucro que eu estou tendo, saber o quanto que eu posso tirar desse lucro como empresário e ser a minha remuneração e quanto eu tenho que reinvestir no negócio. Isso tudo hoje, o mix, a gerenciamento de categorias, a gestão disso é muito mais importante do que eu comprar bem. Comprar bem hoje, todas as farmácias conseguem comprar bem. Independente do tamanho. Independente do tamanho. Comprar, de novo, todas conseguem comprar bem, eu falo comprar de forma competitiva. A contabilidade também foi um assunto do qual nós exploramos muito. Conversamos aqui com o Nísio Júnior e ele, que é diretor lá no grupo MCX, nos falou da grande dificuldade que é contabilidade em farmácia. Porque farmácia é um mercado altamente competitivo, altamente legislado e que muitos farmacêuticos fazem contabilidade de qualquer forma. E com isso ele trouxe vários insights e muita informação sobre contabilidade. Você não pode perder também esse corte. Acompanhe. A gestão hoje ela está dentro da rede, ela está dentro da contabilidade e ela é fundamental para o nosso segmento. Eu vou começar, para mim, pelo mais importante. Demanda, venda. Faturamento. Se eu não tiver faturamento, não adianta eu querer olhar KPI nenhum, não adianta eu querer olhar indicador nenhum. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é venda. Então quando a gente fala de indicador, a gente está falando primeiro, o cabeça do negócio, faturamento. Segundo, CMV. Terceiro, desconto. Porque eu não posso dar muito, mas eu também não posso deixar de dar. Sim. E quem gira o negócio hoje, quem que vai determinar o meu desconto? Principalmente, é o mercado. É o meu concorrente. E não vejam o seu concorrente como seu inimigo. Seu concorrente é seu parceiro, é um cara que pode engrandecer o negócio. Se não fosse a concorrência, a gente não procurava ser melhor. Eu não procurava ter uma loja mais bonita, mais bem montada, uma equipe mais bem treinada. Eu não estaria assistindo esse podcast aqui agora. Por quê? Porque eu não tenho concorrente, eu sou sozinho no mercado. Eu não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Então, o desconto, a minha venda líquida, que é aquela minha base de realmente o que vai entrar de dinheiro. Aí tem algumas coisas que a gente tem que olhar. Ticket médio. Sim. Ticket médio, a gente tem que atentar para ele. Existe aí, como que eu vou olhar meu ticket médio? Eu vou olhar o ticket médio da grande rede? Não, eu não sou grande rede, eu não tenho espaço, eu não tenho aquela linha de dermo gigante que a grande rede tem, que geralmente é o que joga o ticket mais para cima. Se a gente falou aqui que eu tenho um mix de 5 mil produtos na loja, a grande rede tem 12, 15. Então, vamos pegar um ticket médio do meu porte.
Isso aí, você tem essa informação, você consegue passar isso? Sim. Vamos olhar o ticket médio, vamos olhar qual é o fluxo de pessoas que entram na minha loja. Vamos olhar meu ponto de equilíbrio. Né? Ponto de equilíbrio, gente, o empresário tem que saber o que é isso. Para resumir para vocês, bem simples. Ponto de equilíbrio é quanto que você precisa vender para ficar no 0 a 0 no seu negócio. Para não sobrar nada, você não tomar nem prejuízo nem lucro. Você pagou as suas despesas, não colocou nem um centavo no bolso. Teoricamente, você não tomou essa água que a gente está tomando, mas você pagou o seu negócio. A partir desse momento, do ponto de equilíbrio, você começa a colocar dinheiro no seu bolso. Continuando ainda falando sobre contabilidade, outra pessoa que nós trouxemos aqui foi a Carol, lá do Grupo MCX também. E ela nos falou muito sobre tributação e todo esse tema que é muito complexo para a drogaria. E ela deu um show, não perca esse episódio. O mercado farmacêutico ele é muito específico, né? E ele tem muitas questões que são intrínsecas do mercado farmacêutico. Então, é muito importante você, a cada dia, estar acompanhando este segmento. E a gente, assim, a gente respira, né, lá no escritório, a contabilidade para a farmácia. Então, a gente respira NCM de medicamento, a gente respira tributação de medicamento, CST de medicamento. Então, eu falo que a gente, às vezes, tem hora que a gente é mais farmacêutico do que contador. Então, assim, a gente tem que entender muito bem da legislação, o que tributa para uma indústria é diferente do que tributa para um comércio. De um estado para o outro, muda-se muito a legislação, né? Porque a tributação estadual, ela é de estado para estado. Então, isso muda bastante. Então, a gente tem que estar sempre antenado aí. E, assim, a gente criou várias ferramentas, Adão, para a gente poder atender esse mercado farma. Por quê? É um mercado que, mesmo uma pequena drogaria, ela movimenta, no mínimo, 5.000 produtos. Então, é um mercado que, mesmo uma pequena drogaria, ela faz parte de um contexto de uma grande empresa. Então, para isso, você precisa de ferramentas tecnológicas que vão te ajudar a fazer com que isso aconteça na prática. Ou seja, que a gente possa tributar de maneira correta, que a gente possa dar os dados de maneira correta. Então, essa questão, né, tributária é uma questão muito que a gente precisa estar dentro da drogaria, fazendo com que o cadastro de produtos da drogaria esteja correto, para que a mercadoria possa sair de forma correta e a gente, assim, fazer a tributação de forma correta. E isso a gente precisa da tecnologia da informação ao nosso redor. Por quê? Sendo uma aliada. Porque drogaria é muito movimento, não tem jeito. É muito produto. Então, você não consegue fazer isso a um. Então, você precisa, um empresário de farmácia, precisa ter uma contabilidade especializada e que tenha muito a ver com tecnologia da informação, que tenha esse link com a tecnologia da informação. Porque, assim, a gente vai conseguir ter assertividade nos dados. Diante do assunto tão crucial que é a tributação, que a Carol nos trouxe, nós vimos quão complexo é a tributação para a drogaria e como muitas drogarias pagam o imposto indevidamente. Pensando nisso, nós trouxemos o especialista Gustavo Mesquita, ele que é advogado, nos mostrou quais os caminhos nós devemos trilhar para fazer a recuperação dos nossos impostos. Acompanhe conosco o episódio. Então, o que a gente precisa, de fato, entender sobre a recuperação tributária? É o que aquilo te traz de benefício. Então, a recuperação tributária, ela nada mais é, o próprio nome já é sugestivo, né? Eu estou recuperando tributos que foram pagos indevidamente ou a maior. Então, a gente faz essa análise, valida a drogaria, nesse caso, a drogaria, o que ela de fato pagou indevidamente ou pagou a maior, para que a gente faça a recuperação desses tributos e, consequentemente, traga dinheiro para eles, né? Aqui eu posso citar até um exemplo muito claro do que a gente vê hoje. PIS/COFINS monofásico, né? Voltado para o Simples Nacional. O que a drogaria ela faz hoje? Ela recolhe a guia do Simples e ela não faz a segregação das alíquotas. Então, dentro daquela guia do Simples, eu tenho diversos impostos, PIS/COFINS, CSLL, IRPJ, todos aqueles impostos estão ali dentro. Como o PIS/COFINS monofásico, dentro daquela guia, já foi recolhido pela indústria lá atrás, a drogaria ela não precisa recolher esse imposto. Só que para o fisco, isso não é interessante falar, né, divulgar essa informação. Para ele está arrecadando, consequentemente, ele está recebendo dinheiro. Só que a drogaria, por um desconhecimento técnico, pode ser do contador, pode ser até mesmo do próprio dono, ela não consegue ter essa informação. Então, onde que a gente tem essa informação? É fazendo a recuperação tributária. Ela valida a sua drogaria, você vê que se de fato você está pagando um imposto corretamente e se você está pagando um imposto que não é devido, e aí você faz a validação. Fala, ó, eu vou trazer um exemplo de uma drogaria que ela estava pagando
ela estava pagando 22 mil de guia no Simples, não fazia segregação da alíquota. No final das contas, quando o contribuinte, né, o dono da drogaria, ele foi perguntar para o contador não sabia o que era segregação. Então você vê que, por desconhecimento técnico até da pessoa que auxilia o dono da drogaria, o dono está pagando indevidamente. Então a gente faz essa validação, informa para ele o que foi pago indevidamente, e aí o que vale ressaltar? A gente consegue fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Eu não faço a parametrização daqui para frente. Eu faço a recuperação dos tributos que foram pagos indevidos ou a maior da data de hoje, 5 anos retroativos. Então eu tenho um tempo muito grande para que eu faça essa análise, veja qual que é o valor que eu consigo recuperar e faça esse pedido. Não adianta eu pegar uma empresa de recuperação tributária em que o dono mexe numa área trabalhista, que ele mexe numa área criminal. O que eu entendo de tributário para que eu faça uma análise de uma drogaria e faça a recuperação tributária dela? O que eu entendo de imposto? Então esse é que é o grande X. É você estudar, se tornar especialista naquilo e atender o contribuinte de forma que ele se sinta seguro. E não só isso. A gente trouxe essa questão do seguro, fiança, para que a gente resguarde também, se eventualmente tiver algum tipo de prejuízo, a drogaria em si não vai ter prejuízo. Viram só, pessoal? Quanta informação nós já trouxemos aqui no Por Trás do Balcão? E nós não poderíamos deixar de falar do associativismo. E para falar disso, nós trouxemos o Rodrigo Bicalho, ele que é diretor da Rede Melhor Compra e veio falar da sua história, do legado da sua família e de como que tudo começou. Ele que começou a trabalhar no balcão de farmácia logo quando criança, na farmácia dos seus pais. Depois de fazer o curso de farmácia, ele voltou para a farmácia e viu quão difícil era seguir sozinho a sua jornada. E aí, ele então fundou a Rede Melhor Compra, que há mais de 10 anos vem ajudando farmácias como a do seu pai a prosperarem e sobreviverem no mercado farmacêutico. Então acompanhe conosco esse corte. Relembrando, né, eu comecei a frequentar a farmácia com 12 anos. Trabalhei na farmácia da família o tempo todo até ir embora para Belo Horizonte estudar. Fui estudar farmácia. Saí da faculdade e comecei a construir uma carreira toda voltada para ter farmácia, cuidar de farmácia, viver de farmácia. Farmácia era tudo que eu sabia fazer. A gente conversando um dia, ele chamou a minha atenção para um movimento, um fenômeno que estava começando a acontecer em Minas Gerais com mais força, que era o fenômeno do associativismo. Ele falou, cara, eu tenho tido contato com algumas redes, estou vendo isso acontecer, parece um negócio muito bacana. Equivocadamente ele achava que era muito fácil. Olha que negócio interessante, eu acho que talvez faça sentido, você não acha que dá para fazer igual, parecido? E aquilo chamou a minha atenção. E eu comecei a estudar esse assunto. Que empresas são essas que estão puxando esse movimento? O que elas estão fazendo? Como é que funciona? E aí eu fui percebendo, né, as semelhanças. Lembrei do período que meu pai tinha participado dessa iniciativa associativista aqui no Vale do Aço, e vislumbrei a seguinte possibilidade. Olha que bacana, eu me preparei a vida inteira para mexer com farmácia, cuidar de farmácia, tocar farmácia, eu entendo de farmácia. Claro, ainda tenho muitíssimo para aprender, mas já tenho alguma experiência. Se a gente tenta montar uma rede e dar certo, de repente eu posso me realizar, se não tendo minha própria farmácia ou minhas próprias farmácias, já ajudando N farmácias a prosperarem. Sem dúvida, Adão, qualquer empresário, qualquer que seja o segmento, principalmente o nosso, né, que é farmácias e drogarias, o empresário ele tem que estar muito bem embasado para tomar as decisões dele, né? Porque farmácia, vira e mexe, alguém pergunta para a gente, né? Farmácia é um bom negócio? Farmácia é um ótimo negócio. O empresário que está gerindo a farmácia adequadamente, né, mitigando o máximo possível as falhas e erros, ele continua colhendo frutos sensacionais. Ele não pode realmente deixar de lado, e às vezes acontece porque dá um certo trabalho, ou o cara não prioriza, de acompanhar todos os números. Ele tem que conhecer seu negócio, ele tem que saber quanto que ele está vendendo, que categorias ele está vendendo, qual que é o CMV, quanto está sobrando, qual que é o ticket médio, tem algum colaborador, algum balconista que está performando muito abaixo dos demais, o que está acontecendo. Eu tenho que ter uma precificação correta para os meus clientes não terem a impressão equivocada de que a minha farmácia é cara. Eu tenho que ter uma categorização para favorecer
a venda no autoatendimento, enfim. O empresário farmacista ele tem que lidar com muita coisa, equilibrar muitos pratos. Né? Ele lida com... Você vai ser melhor para lembrar isso do que eu, mas ele lida com Anvisa, Vigilância Sanitária Local, Receita Estadual, Receita Federal, Conselho Regional de Farmácia. Sim. Né? Como é que o cara vai fazer tudo isso, Adão, e vai ser bom em tudo isso que ele faz? Não tem empresário que seja bom para fazer tudo isso. Né? Então, assim, novamente fazendo um paralelo entre o que aconteceu conosco e o que acontece com a maior parte dos empresários farmacistas hoje, é o seguinte, a gente começa pequeno, a gente começa, né, o empresário, mais algumas poucas pessoas ajudando, no nosso caso começou nós dois, mas tão logo foi possível, a gente foi trazendo outras pessoas. Né? E à medida que a gente foi trazendo outras pessoas, a gente foi preparando essas pessoas para assumirem certas funções, tentando especializar essas funções, dividindo as tarefas para que sobrasse mais tempo para a gente poder concentrar naquilo que a gente fazia de melhor, aquilo que a gente performava bem. Hoje, veja bem, isso não acontece de uma hora para outra. Né? No nosso caso, foram quase 11 anos, né, para chegar no ponto que a gente está. Mas hoje a gente tem quase 60 pessoas na empresa. Né? Só no setor de negócios, que é o setor que hoje alimenta o nosso sistema, a gente tem 5 pessoas. Antes era eu quem fazia. O setor de PBM hoje tem 4 pessoas. Antes era você sozinho que fazia. Né? Hoje a gente tem 6 pessoas no marketing. Antes o marketing era eu. Olha que absurdo. Né? Então, assim, à medida que a empresa vai se desenvolvendo, você tem que ir trazendo capital humano de qualidade. De preferência, gente melhor do que você. Né? Com certeza. Eu costumo falar isso para a nossa equipe, você sabe. Né? Hoje, cada um que está na empresa, naquela função que lhe compete, naquilo que ele sabe fazer como ninguém, ele é muito melhor do que a gente. E a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Aliás, o empresário ele tem que ser humilde em várias situações. Né? A gente pode até desenvolver melhor esse pensamento, mas é uma questão que não pode abandonar, essa questão da humildade. Humildade para estar sempre aprendendo, humildade para estar delegando, né? Humildade para não achar que sabe mais do que os outros, né? Que é o melhor em tudo. Humildade até para aprender com a concorrência, né, Adão? Exato, exato. De reconhecer que a concorrência faz bem, né? A concorrência leal é fantástica. Fantástico. Ela te tira do lugar, ela não te deixa acomodar. Não te deixa acomodada. Bom, pessoal, e quem compartilhou também a sua história conosco no varejo farmacêutico foi o Modesto, que muitos conhecem como Modestinho da Distrimed. Ele nos mostrou a importância de acreditarmos nos nossos sonhos, a importância de nos cercarmos de pessoas que nos incentivam e nos ajudam a construir a nossa história e que vão além, que nos ajudam a chegar onde nós queremos chegar. Então, não perca também esse corte com as palavras do Modesto. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Acompanhado você vai mais longe. Sim. Então, é importante estar próximo a pessoas, empresas que podem nos mostrar outros níveis que nós podemos chegar e realmente crescer. E eu digo isso porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente consegue explorar o nosso potencial. As pessoas nos mostram que a gente pode muito mais. E como fazer isso? Transferir isso para os filhos. Esses valores, né? Essa transferência de valor é importante. Graças a Deus a gente está conseguindo transferir essa responsabilidade para os meninos. Primeira coisa, Adão, humildade. A gente tem que ser humilde, né? Reconhecer as coisas no momento certo. A empresa era administrada, né, pelo Messias, por mim, era tudo muito fácil, 2 pessoas. Aí vai chegando os filhos, a gente tem que se programar, né, se planejar melhor. Mas o que a gente mais procura é passar para os meninos o nosso relacionamento, a nossa humildade, né? Não é ser bonzinho não, mas ter bastante tranquilidade, né, nas decisões, ser compreensivo, né, ser amigo. Isso aí a gente tem conseguido passar e os meninos estão seguindo muito bem. Eu acredito que seja visível essa situação aí dentro da empresa. Está tudo sendo conduzido com muita tranquilidade. Bom, nós vimos que muitas farmácias são negócios de família,
que passam de geração a geração. E para falar de sucessão familiar em drogaria, nós trouxemos o associado da Rede Melhor Compra, Sérgio Casagrande, que nos deu uma aula sobre como fazer sucessão familiar em sua farmácia. Acompanhe esse episódio. Eu me formei em 2007 e vim trabalhar com meu pai. Ele me convenceu a não ir para outros lugares, né, a vir trabalhar com ele para pegar um pouco da experiência prática dele, né? Sim. E, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque eu tenho certeza que eu demoraria anos e anos e não conseguiria aprender tanto como eu aprendi com ele. Eu cheguei com uma escola nova de farmácia, com muitas ideias, com muitas coisas, querendo implantar muitas coisas, e a gente chega nisso aí. Meu pai foi me polindo, me segurando em muitas coisas, e a junção desse conservadorismo com essa empolgação do jovem fez com que a gente desse certo. Quando eu comecei a colocar um mix novo de produtos e tudo na farmácia, a gente conseguiu conciliar as duas coisas, principalmente enquanto meu pai ainda estava comigo. Eu focava na parte de empreendedor e deixava a parte de farmácia, de atendimento farmacêutico e tudo com ele, né? Então, enquanto ele era dono da farmácia ainda, eu fui aumentando o mix, melhorando a parte de empreendedorismo, e ele foi cuidando da parte humana e tudo mais. E aí, quando houve a transição, que eu me vi na função dupla, né, de farmacêutico e empreendedor, eu não consegui sozinho tocar as duas coisas. Então, nessa hora que eu precisei realmente procurar a ajuda da rede para que eles me dessem um molde de negócio, para que vocês, né? Eles não, vocês, moldassem o meu negócio para que eu conseguisse fazer as duas coisas com qualidade, né? Para que eu pudesse dar atenção de qualidade para o meu cliente e, ao mesmo tempo, gerir o meu negócio com qualidade. Sim. Complementando, veja o que o Guilherme Guimarães falou no episódio 21. Toda vez que entrar uma grande rede na sua cidade pequena, a minha orientação para esse cara é virar para ele e falar assim: bicho, coloca a barba de molho, porém, veja isso como uma oportunidade. Pega a sua esposa, seu esposo, seu companheiro, veste ele de alguma coisa, manda ele lá nessa rede e vê o que essa rede está vendendo. Porque essa rede vai formar opinião. Essa rede vai fazer com que o consumidor que vinha na sua loja, não tinha o hábito de comprar alguma coisa, volte aqui procurando alguma coisa que ele achava que aqui não tinha. Porque essas grandes redes trazem isso. Elas trazem um consumidor mais robusto. Então, aproveite. Toda grande rede que entra numa cidade menor, se o lojista for antenado, usar as informações que você dá para ele surfa bonito. Mas para isso ele precisa investir em estoque, um mix adequado, e olhando mesmo o vizinho e colocando um mix que se ajuste ali no negócio dele. E tudo isso é com o quê, Adão? Informação. Né? Vocês não vão querer associar pessoas que não seguem o roteiro que vocês colocam para ele. Exato. É lógico que vocês querem associados bem-sucedidos, associados que sabem o que estão fazendo, associados capitalizados, que o negócio gera retorno financeiro para ele, porque a maioria das pessoas querem que aquilo perpetue, né? Para o filho, para o neto. Então, nós estamos vivendo um momento de muita informação. Só que para isso não virar uma utopia, você tem que pegar e absorver aquilo que é aplicável no seu negócio e aplicar. Bom, para trilhar o caminho do sucesso da drogaria, é necessário muito mais que comprar bem. É necessário muito planejamento e muita estratégia. Pensando nisso, nós trouxemos diversos convidados que nos trouxeram diversos insights poderosíssimos e importantíssimos no dia a dia da drogaria. Para isso, nós trouxemos a Samara da Farmix e olha só o que ela disse sobre marketing e gestão estratégica na drogaria. Quando a gente fala do desempenho de vendas de uma forma em geral, você analisa hoje por volume vendido, por quantidade de clientes, né, ou pessoas que você conseguiu atender com
com determinada ação, né, a que a gente chama de positivação, qual foi o mix atendido, a quantidade de produtos que você vende por pessoa ou por farmácia, o ticket médio que você trabalha, a rentabilidade que você deixou, tudo isso a gente analisa quando a gente vai falar de um cenário de vendas, né? Qual é o seu share na região, o quanto a sua farmácia é relevante dentro da região que você atua. Qual que é a participação dela? Qual é a participação dela. Mas quando a gente vai falar de marketing, é complicado. Porque a gente fala assim, nem sempre o retorno é imediato. E isso é uma verdade. Mas eu preciso ter um norte. Né? Eu não posso falar, eu tenho um orçamento de marketing aqui, eu vou gastar ele sem saber se deu certo ou se deu errado, e depois eu vejo o que vai dar. Não funciona. Né? Eu preciso ter um direcionamento. Então, hoje, quando a gente determina uma ação, as duas principais coisas que a gente analisa. Primeiro, a gente traça um objetivo. O que eu desejo com essa ação que eu vou fazer hoje? Eu desejo atender X clientes e desejo ter um volume de vendas de Y. E a gente vai trabalhar dentro daquele objetivo. Fora isso, eu preciso ter um acompanhamento. Durante a ação, como eu estou? Eu estou bem? Eu estou mal? Está dando certo? O que é o feedback que a minha equipe está me dando? O pessoal está falando que está excelente, a gente está projetando atingir um número e está tudo certo. Beleza. Não, eu não estou projetando atingir um número. Qual é o feedback do pessoal? É porque meu cliente está estocado, porque não é sazonalidade desse tipo de produto, o nosso preço ficou fora. O que é a justificativa? Né? E para a gente entender se dá tempo de corrigir a rota com a ação em curso. Não, se der tempo de corrigir a rota com a ação em curso, é o melhor dos cenários. Eu não preciso esperar a ação terminar, eu talvez perder aquele investimento, ou não aproveitar ao máximo que ele pode me oferecer, para depois eu poder calcular a rota para uma próxima ação. Então, o ideal é que eu consiga corrigir em curso, caso seja necessário. E não, finalizei a ação, consegui chegar ali no meu objetivo, mas espera aí. Eu cheguei no meu volume? Cheguei. Mas e a minha pulverização? Foi legal? Eu vendi 10 mil. Para quantos clientes? Para 10. Então não foi legal. Eu pulverizei poucas pessoas. E a partir daí, por que eu só pulverizei 10 clientes? Vamos entender. Poucos vendedores acionaram essa ação? Poucos vendedores foram engajados nela? Porque se sim, pode ter sido uma falha na minha comunicação. Posso ter comunicado mal. Né? Ou eu posso não ter encantado o meu time para que fizesse com que eles quisessem participar dessa ação, quisessem ofertar essa ação. Pode ser realmente que eu não entendi no meio do curso que eu tinha um problema e não consegui corrigir. Né? Pode ser 1 milhão de coisas. Ou não, pode ser que eu atinja muito bem um número de clientes, atinja muito bem o meu resultado em volume e consiga ter uma ação muito assertiva. Mas uma coisa que eu, particularmente, como marqueteira, não posso deixar de olhar, é qual foi o Ibope, qual foi o engajamento que essa ação me deu. Porque, às vezes, eu não consegui ter um resultado numérico tão bom, mas foi uma ação extremamente falada positivamente. E aí, o que pode ter acontecido? Eu fiz a ação certa, do jeito certo, na hora errada. Bom, Adão, o marketing hoje ele é fundamental para qualquer tipo de negócio, né? Não só no mercado farma, mas em qualquer ramo de atividade que você tiver, um comércio, que você tratar de qualquer tipo de venda ou de qualquer tipo de prestação de serviço, o marketing ele é extremamente importante, né? Principalmente agora aí nessa era digital, né? Que no pós-pandemia, durante a pandemia, no pós-pandemia, teve uma evolução ainda maior. O marketing ele é tudo, resumindo, né, tudo aquilo que resulta em vendas. O marketing ele é a fidelização do cliente, ele é o fortalecimento da marca, ele é a divulgação do produto, mas ele é principalmente aquilo que faz com que o cliente queira comprar o que você tem para oferecer, queira fazer parte da sua empresa, queira fazer parte do seu negócio, né? Ele é o encantamento que você consegue trazer para o consumidor do seu produto antes de uma venda e até mesmo depois, né, a partir do pós-venda.
A gente fala muito dentro da farmácia aí da experiência do shopper, né? Que o shopper Sim. entra na farmácia e ele tem ali o trajeto com que ele faz. Se nessa experiência, se nesse trajeto que o shopper faz, você consegue fazer algo que chama a atenção dele, que pelo menos mude o foco dele. Eu quero comprar uma nimesulida e ir para o caixa. Se no meio do caminho eu me deparo com alguma coisa que chama a minha atenção, isso é marketing. Uma das coisas que eu particularmente gosto muito é de gôndolas com indicação do produto, né? Porque a gente estava comentando aqui antes do podcast começar. A gente tem o costume de achar que, porque a gente sabe, porque a gente entende, todo mundo entende. E aí eu sou fã número 1 de melatonina. Eu falei que qualquer dia desse eu vou ser garota propaganda, porque eu receito melatonina para todo mundo que fala que está com problema de sono. E eu sei para que serve. Mas será que todo mundo sabe? Será que todas as pessoas que entram numa drogaria sabem que a melatonina ajuda na indução do sono? Ajuda a ter um sono de maior qualidade? Não sabem. Então, o que me custa, como dono de farmácia, colocar lá aqueles oblers, né? Que coloque lá o que é a indicação do produto, que melatonina quer ter um sono melhor, colocar ali do lado de uma passiflora, o estresse tem te incomodado, algo que chame a atenção da pessoa para que ela entenda para que serve o produto e aí para que ela consiga adquirir, às vezes sem mesmo precisar de uma indicação. Bom, falando em suplementação alimentar e nutracêuticos, para falar desse assunto nós trouxemos a grande especialista Josi Tranches, ela que nos trouxe diversos insights e vários ensinamentos. Acompanhe este episódio. As duas palavras mais pesquisadas atualmente são longevidade e rejuvenescimento. Qual ser humano não quer viver mais e parecer mais jovem sempre? Então, eu acredito que os nutracêuticos, a suplementação, ela sempre vai ser a bola da vez quando a gente busca saúde, vitalidade e longevidade. Todo mundo busca por longevidade. Todo mundo busca por rejuvenescimento, quer saber como consegue viver mais e melhor, através de quê, como, né? A gente já sabe que a prática de atividades físicas e ter uma alimentação balanceada faz com que isso aconteça, porém, a gente tem aí a indústria farmacêutica que produz polivitamínicos e suplementos alimentares que nos ajuda nisso também. O que o nosso mercado precisa é de informação, principalmente no balcão. Se hoje eu tenho um balconista preparado e conhecedor da riqueza que é a melatonina, recorde de vendas. Hoje no mercado a gente tem famílias de vitaminas com mais de 50 apresentações. Sim. A gente tem vitamina para tudo, para pele, entra nos nutricosméticos, para unha, para o cabelo. Cabelo, pele e unha, né? Cabelo, pele e unha, né? As famosas hairs aí, Isso. que a gente tem em várias famílias, com várias apresentações. Temos vitaminas para memória, para visão, para disposição. Quando a farmácia, ela consegue explorar, conforme você falou, o além do balcão, ela tem muito mais rentabilidade. Então, assim, a vitamina, ela tem um poder de venda agregada incrível. Quando você vai procurar um medicamento para dor nas costas, tô com muita dor nas costas, muita dor nas articulações. Cara, às vezes é pura e simplesmente falta de reposição de magnésio. E nós temos quantas vitaminas com cloreto de magnésio no mercado? Quando chega uma mãe cansada numa farmácia, vai comprar um leite para o seu filho, a pessoa que mais precisa hoje de reposição de A a Z é no pós-parto. Nós temos quantas vitaminas para lactante? Então, eu falo que tudo é o conhecimento de quem está fazendo essa venda para poder atender o seu cliente, e isso traz uma agregação de valor e uma rentabilidade para o PDV gigante. Como nós vimos, a linha de produtos nutracêuticos e suplementos alimentares, principalmente de marca própria, ela é altamente rentável. E para falar desse assunto, o Fábio Raoni nos trouxe vários ensinamentos também sobre isso. Acompanhe. A gente sabe que a gente vive num mercado muito competitivo. E aí, quando você pega os grandes players, que são Raia, Zil, Pacheco, aqui no nosso caso, aqui em Minas, Araújo, nós temos aqui na região suas aqui a Indiana. Você pega esses grandes players, eles vêm cada vez mais investindo no produto exclusivo. Por quê? Porque ele te assegura um trabalho diferenciado com o consumidor final. Então, é um trabalho que você vai plantar ele, que você vai elaborar, que você vai desenvolver, que aí o seu concorrente ele não vai conseguir
como que eu vou falar? Ele não vai conseguir colher frutos em cima de um trabalho que você está fazendo. Então, por isso que esses players, esses grandes players, ele vem trabalhando com marca própria, que é a marca exclusiva, né? Só ele trabalha com aquela determinada marca. Então, toda a mídia, todo o trabalho, todo o esforço que o balconista dele está fazendo, quem vai colher os frutos são o balconista e a farmácia. Então, eu creio, né, que a Araújo, a Indiana, a Raia, Zil, que você falou, que é um dos líderes aí de marca própria no mercado, eles não estão investindo nesse segmento à toa. Foram feito um estudo, foram feitas análises, né, de mercado. Então, assim, é um mercado que chegou para ficar. Isso é a realidade hoje, não é mais uma aposta. E vem só crescendo, né? Só crescendo. Este episódio foi um episódio especial em comemoração ao nosso ano de 2023, que foi um ano sensacional para o varejo farmacêutico. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos acompanhando e nos assistindo. Copie o nosso link, divulgue, deixe seu like, faça sua pergunta, mande para nós todas as suas dúvidas e também todas as suas sugestões de como melhorar o nosso programa. Te espero no próximo Por Trás do Balcão. Até lá!